Boa tarde aí a todos que já estão aqui na sala nos assistindo. Já temos 11, 15 pessoas. Bem-vindos aí para os professores, o pessoal que vai assistir de fora aí. E hoje, nossa live de hoje, né, dando continuidade a essa semana de lives, especialmente dirigida a professores da rede municipal, rede de educação de Curitiba, né, uma parceria entre a SBG, a Sociedade Brasileira de Geologia, e a Secretaria Municipal de Educação, nessa 11ª Semana de Arte, Cultura e Literatura da Prefeitura Municipal de Curitiba. Esse ano ela ocorre virtualmente, por isso que nós estamos aqui. E hoje nós temos aqui o professor Mancini, da Universidade Federal do Paraná, do Departamento de Geologia, e ele vai falar para a gente hoje, vai comentar sobre o tema Diálogos sobre a Geologia do Paraná. Então, é uma boa oportunidade, quem tiver questões aí, perguntas, curiosidades sobre a geologia do nosso estado, né? É uma boa oportunidade para a gente perguntar para ele. Então, eu vou passar a palavra aqui para o professor Mancini, vou dar uns 30 segundos só aqui, entre a minha saída, para ele começar a falar. Então, e também compartilhar a tela dele aqui. Boa tarde a todos. Estão me ouvindo aí? Marcel? Ouvindo certinho aí. Já Tá temos ok. 32 pessoas também. Tá. Beleza, eu tô por aqui, beleza? Beleza. Obrigado, Marcel. Boa tarde, pessoal. Prazer estar falando com vocês aí. E mais nessa oportunidade que a Prefeitura nos dá de conversar um pouquinho com vocês. O intuito era fazer isso presencial, né? Mas na atual situação, a gente vai fazendo como pode, né? E, inclusive, uma das facilidades disso é que mais gente pode participar ao mesmo tempo, né? No primeiro momento, a gente tinha pensado em fazer uma oficina voltada para o pessoal que já tem acompanhado os nossos trabalhos lá na universidade, junto com a prefeitura, algumas oficinas que a gente já fez ano passado, ano retrasado, mas a gente viu que tem vários inscritos que não participaram disso. Então, fiz uma apresentação aí no início com os conceitos básicos e depois a gente entra para conversar a respeito da geologia do estado. Agradecer então a prefeitura, a SBG pela oportunidade e a própria universidade por permitir que faça isso. Vou compartilhar aqui a minha tela com vocês para a gente poder dar início então à palestra. Está aparecendo aí, Marcelo? Tá aparecendo aqui, já está a sua apresentação Beleza. na tela. Beleza. Então vamos seguir aqui, né? Essa 11ª Semana de Arte e Cultura, um programa bem legal aí que a prefeitura realiza todo ano. A gente vou tentar ser sucinto, tá? Mas acho que vai levar mais ou menos 1 hora para eu falar aqui, porque tem bastante coisa. E depois a gente abre uma meia hora aí para fazer realmente um diálogo, né? E não ficar só um monólogo aqui, eu falando e vocês ouvindo, né? Então, quando a gente fala da geologia do estado do Paraná, a gente pode passar por uma série de fases ao longo do tempo geológico, com vários eventos que ocorreram ao longo desse tempo geológico. Então, a nossa apresentação aí vai enfocar um pouquinho algumas dessas fases principais. Claro que a gente não vai entrar em detalhe em nada disso, né? A gente vai ver uma série de fotos de barrancos, né, que a gente chama de afloramentos, e que permite a gente contar um pouquinho dessa história. E depois a gente fiz aí uma proposta de alguns exercícios que vocês podem usar com os alunos de vocês ou pensar em adaptar esses exercícios para cada turma que vocês ministram aula. Tá? Então, antes de começar a falar propriamente da evolução geológica do Paraná, vamos lembrar um pouquinho o que é geologia. Né? A geologia, muito mais do que ser o estudo do planeta Terra, é uma ciência que permite a gente entender como é que foi o desenvolvimento da evolução desse planeta, para a gente poder conviver nesse planeta, poder explorar os bens minerais desse planeta. Então é importante a gente saber ler as rochas. Né? As rochas nos contam histórias. Né?
E essas histórias, elas estão registradas ao longo do tempo geológico, mesmo que a gente tenha tido perda de alguma informação ao longo desse tempo geológico devido à erosão que ocorreu durante esses processos. Então, quando a gente fala das rochas, todo mundo não, pelo menos a maioria de vocês devem lembrar que tem 3 tipos básicos de rocha, né? A rocha sedimentar, a rocha magmática e a rocha metamórfica. Essas rochas, dependendo pela composição delas, pela estrutura que elas apresentam, pelas características de cada uma dessas rochas, a gente pode interpretar processos que permitem a gente descrever o que ocorreu naquele local onde essa rocha está presente. E existem alguns meios de a gente saber quando isso ocorreu, seja em relação a uma rocha com a outra, ou seja em relação a uma idade daquele evento, uma idade em anos. Tá? Para tudo isso, a gente usa uma série de conhecimentos geológicos. Tá? Por exemplo, quando a gente fala do tempo geológico, a gente tem que pensar numa amplitude desse tempo geológico. Não é o tempo humano que a gente tem. A nossa Terra, a gente tem uma história da nossa Terra de 4,5 bilhões de anos. 4,5 bilhões de anos. É um tempo muito longo para os padrões humanos. E as rochas foram se formando, foram se deformando, foram sendo erodidas, foram sendo modificadas ao longo desses 4,5 bilhões de anos. E a vida foi evoluindo também ao longo desses 4,5 bilhões de anos, e estão registradas na forma de fósseis nessas rochas. Então é muito importante a gente entender essas rochas. Não só as rochas sedimentares, que contam muito dessa nossa passagem, mas também as rochas ígneas e as rochas metamórficas. Cada uma delas está ligada a um tipo de processo. E o empilhamento dessas rochas, se vocês olharem aqui essa figura aqui à direita aqui, a gente tem um conjunto de vários números e letras, né? Cada um deles significa um conjunto de rochas que foi se formando ao longo do tempo. E a relação de sobreposição delas, a relação de corte entre elas, permite a gente ir contando uma historinha. Então, assim que a gente diz que esse conjunto 3 aqui é mais antigo que o conjunto 4, que é mais antigo que o conjunto 5, que é mais antigo que o conjunto 6. A gente tem aqui o conjunto 1, o conjunto 2, que estão inclinados em relação a essas rochas horizontalizadas. Tudo isso permite eu interpretar processos geológicos ao longo do tempo, sabendo que as rochas que estão lá embaixo são mais antigas do que as rochas que estão aqui em cima. Isso é o que a gente chama de datação relativa. O empilhamento dessas rochas permite eu contar o que aconteceu em cada um desses intervalos aqui que estão caracterizados por números. E o tipo de rocha, a estrutura da rocha, a composição da rocha, permite eu adentrar em interpretações de qual era o tipo de ambiente ou qual era o processo geológico que formou essa rocha. Além de ter essa datação relativa, existem alguns tipos de rochas, como as ígneas e as metamórficas, que permitem a gente, a partir de dados de elementos químicos radioativos, permite a gente descobrir há quanto tempo atrás aquela rocha se formou. Então, além de ter a relação entre as rochas, eu tenho condições de dizer, olha, essa rocha aqui, esse granito, por exemplo, ele se formou há tantos milhões de anos. E a partir dessas inferências, essas relações entre essa idade que a gente chama de radiocronometria, é o trabalho que a geocronologia faz, e as relações entre as rochas, como a gente estava vendo no slide anterior, da sobreposição de uma rocha com a outra, a gente pode empilhar essas rochas e, dessa forma, entender qual foi a evolução dos processos geológicos que formaram aquelas rochas. Com isso, eu tenho o que eu chamo de uma carta estratigráfica, né? Uma carta do tempo geológico onde as rochas se formaram. É daí que eu sei lá qual é a idade das rochas, e essas rochas vão recebendo nomes. Então, às vezes eu tenho um conjunto de rochas que a gente vai começar a chamar de formação ou de grupo, que representam um intervalo do tempo geológico a partir da sua composição e das suas estruturas. É assim que a gente vai entendendo o conjunto dos processos geológicos que formaram aqui o nosso Paraná.
Outro fator importante é a nossa tectônica de placas. E aí vai uma informação importante que sempre quando a gente está lá fazendo oficinas presenciais surge essa dúvida. Não vamos mais falar de deriva continental, tá, pessoal? Deriva continental é um termo antigo que a gente não usa mais. Foi o nascimento de uma teoria, mas a gente, com o avançar dos conhecimentos, a teoria da deriva continental, ela não se sustém, né? O que a gente tem, na verdade, é a teoria das placas tectônicas. Não são os continentes que estão navegando pelo uma massa mais densa, tal. O que a gente tem são placas tectônicas, como aqui, por exemplo, a placa sul-americana, que é composta de uma crosta continental e de uma crosta oceânica, que são rochas diferentes, mas essa crosta oceânica, ela nasce ao longo de fendas que a gente tem, que a gente chama de crosta, e ela desaparece em locais onde essa crosta oceânica entra por debaixo da crosta continental, gerando o que a gente chama de zonas de subducção, aonde a gente tem terremotos e vulcões. Então, a placa tectônica, ela tem um nascimento, uma vida e uma morte. Por exemplo, aqui a placa indo-australiana, a Índia foi sendo empurrada no sentido aqui do Himalaia, porque essa crosta oceânica foi crescendo e foi empurrando a crosta continental. Não é que a crosta continental vai boiando em cima desse material de crosta oceânica. E quando a crosta continental da Índia colidiu aqui com a crosta continental da China, a gente teve o surgimento do Himalaia. Então a gente tem vários tipos de limites de placas tectônicas. Tem limites como aqui no meio do Oceano Atlântico, onde a placa tectônica nasce, né, onde a gente tem a criação de crosta oceânica, que são os limites que a gente chama de limites divergentes. As placas se afastam, né, a placa sul-americana se afasta aqui da placa africana. A gente tem limites convergentes, que é onde as placas colidem, e esses limites convergentes podem ser de crosta oceânica em colisão com crosta continental, como aqui na placa de Nazca, pode ser crosta oceânica com crosta oceânica, como aqui perto do Japão, ou pode ser crosta continental com crosta continental, como a gente tem aqui no Himalaia. Além desses dois tipos principais, a gente tem um terceiro tipo, que são as crostas que os limites que a gente chama de limites conservativos, que é, por exemplo, aqui na costa oeste americana, na falha de San Andrés, onde aí a gente não tem nem crescimento, nem destruição de crosta, mas tem terremotos também, e vulcanismo. Bom, tudo isso aqui evolui ao longo do tempo. Então, essa cara que a gente tem hoje da nossa Terra, com essas placas tectônicas, com esses continentes, é um instante da nossa história. Isso aqui foi sendo modificado ao longo do tempo até chegar nessa configuração atual. No passado geológico, há milhões de anos, bilhões de anos, era muito diferente. Então, o recorte que a gente tem dos nossos continentes é um recorte desse momento. Quando a gente pensa no passado, a gente tem que pensar numa Terra diferente, sem os continentes como a gente conhece hoje, sem essa divisão política dos continentes que a gente conhece hoje, sem os oceanos atuais que a gente tem hoje. O Oceano Atlântico, por exemplo, geologicamente falando, ele é relativamente novo. Tá? Ele tem só 130 milhões de anos, 138 milhões de anos. Geologicamente é novo. Então a gente vai contar essa história do nosso território paranaense com essa visão mais aberta. Lembrar que, olha, a nossa terra era diferente, os nossos continentes eram diferentes, os nossos oceanos eram diferentes, não existia o que existia hoje. Isso aqui é tudo produto exatamente dessa evolução geológica. Tá? Tudo isso envolve o nosso ciclo das rochas. Creio que todo mundo já tem ouvido falar aí, talvez não se lembre perfeitamente, mas lembrar que a gente tem o magma, né, que vem lá do interior da Terra. Esse magma cristaliza, forma as rochas ígneas, né, que podem ser intrusivas ou extrusivas. Essas rochas são intemperizadas, formam sedimentos que são erodidos, transportados, depositados para formar as rochas sedimentares.
As rochas sedimentares e as rochas ígneas podem ser metamorfizadas pelo aumento de pressão e temperatura, elas vão sendo deformadas, vão sendo transformadas, até num ponto onde essa transformação é tão grande que essa rocha sofre fusão e forma um novo magma, dando início de novo ao ciclo. Muitas vezes as rochas ígneas e as rochas sedimentares entram num processo de subducção, naquele limite de placas convergentes que a gente viu, e pode se transformar novamente em magma direto, sem passar pelo produto das rochas metamórficas. Então, o nosso estado, ele é produto de todos esses processos do ciclo das rochas, controlado pela tectônica de placas. E essa tectônica de placas mudou a nossa Terra, inclusive formou o nosso território paranaense, modificou o nosso território paranaense. Então, quando a gente fala do nosso estado, a gente tem essa geomorfologia bastante típica do Paraná, né? E a gente tem um mapa hipossométrico do Paraná, e quando a gente olha isso, né, a gente sai lá de 5 metros de altitude em Paranaguá, na cidade de Paranaguá, chega rapidamente a quase 1.900 metros de altitude aqui no Pico Paraná, na Serra do Mar. Depois, quando a gente segue aqui em Curitiba, a gente baixa para 934 metros de altitude, média, né? Depois a gente sobe aqui essa feição bem marcada aqui, que marca a passagem do que a gente chama de primeiro planalto, onde está Curitiba, para o segundo planalto, toda essa feição aqui do interior do estado. Então a gente sobe um pouquinho, depois tem aqui uma nova feição também, não tão marcada como essa escarpa aqui, que é essa primeira escarpa que a gente chama de escarpa devoniana. A gente entra aqui no segundo planalto, região de Ponta Grossa, Telêmaco Borba, São Mateus do Sul. A gente vai seguindo para o interior, entra nessa nova escarpa aqui, não tão bem marcada, mas que é a escarpa que vai marcar a passagem do segundo planalto por esse extenso planalto aqui, que é o terceiro planalto, até chegar lá em Foz do Iguaçu. E quando a gente chega lá em Foz do Iguaçu, a gente está lá de novo em 164 metros de altitude. Ou seja, a gente desce muito desde aqui de Curitiba até lá, chegando a apenas 164 metros de altitude em Foz do Iguaçu. É um relevo bastante interessante, e esse relevo responde exatamente à constituição geológica desse território, que é produto desses eventos geológicos no passado, que vem lá desde o passado geológico. Quando a gente olha esse nosso relevo, né, tá aqui, né, o litoral, a Serra do Mar, aqui o primeiro planalto, onde está Curitiba, a escarpa devoniana, a gente entra no segundo planalto, e depois aqui o terceiro planalto, com a passagem aqui na região ali entre Prudentópolis e Guarapuava, até chegar lá em Foz do Iguaçu. Então, olhando o nosso estado, a gente tem uma região aqui no leste paranaense, que a gente chama de escudo, que é composto basicamente por rochas ígneas plutônicas, as rochas ígneas intrusivas, né, e rochas metamórficas. E uma cobertura aqui que a gente chama de Bacia do Paraná, que é composta de rochas sedimentares e por uma extensa cobertura de rochas ígneas vulcânicas, que é esse mapa aqui mais detalhado. Então aqui a gente tem a parte do escudo, a parte do que a gente chama de bacia sedimentar do Paraná, a parte sedimentar, a parte de rochas vulcânicas aqui, esse verde mais escuro, e novas rochas sedimentares. Quando a gente está olhando aqui esse mapa, isso aqui é a expressão em superfície dessas rochas. Tá? As rochas sedimentares que estão aqui, elas continuam por debaixo dessa extensa cobertura aqui de basaltos, e vão sair lá no Mato Grosso do Sul. Então, se a gente fizesse um corte aqui e olhasse isso de lado, a gente ia ver toda essa parte cinza aqui, continuando aqui por baixo e indo parar lá para baixo. Então, a gente tem que pensar nessa visão mais tridimensional da coisa. Aqui as altitudes que a gente estava falando, né? Então, um perfil simplificado dessa geomorfologia, já com a geologia em conta. O litoral, as rochas ígneas
plutônicas e as rochas metamórficas, as rochas sedimentares já da bacia do Paraná, veja que ela continua aqui por debaixo das rochas ígneas vulcânicas, na região de Guarapuava, e depois essas rochas ígneas vulcânicas, que também continuam lá para baixo, são cobertas por novas rochas sedimentares. Então, essa é a feição típica do nosso estado. Pensar, então, que aquilo que a gente está vendo superfície ali, as rochas sedimentares, elas continuam, né? Tem que pensar numa distribuição 3D dessas nossas rochas na geomorfologia. O litoral, a Serra do Mar, o primeiro planalto, o segundo planalto e o terceiro planalto, até chegar lá em Foz do Iguaçu. Como é que se formou isso, né? Então, olhando o mapa geológico do Paraná, a gente vê uma série de rochas diferentes. As nossas rochas sedimentares e as nossas rochas vulcânicas da bacia do Paraná, elas cobrem as rochas ígneas plutônicas e as rochas metamórficas. Então, essas rochas ígneas plutônicas e essas rochas metamórficas do nosso escudo, elas são mais antigas do que as nossas rochas sedimentares da bacia do Paraná e do que as rochas ígneas vulcânicas aqui do que a gente chama de formação Serra Geral. Todo esse conjunto das rochas ígneas plutônicas, as rochas ígneas intrusivas e das rochas metamórficas, tem uma evolução bastante antiga. E a gente vai começar a nossa história por aí. Então, olhando aqui o nosso estado, a gente tem no escudo as nossas rochas metamórficas, dentro do escudo, todas essas rochas coloridas que a gente tem aqui. O que são essas rochas metamórficas? Antigos sedimentos, antigas rochas sedimentares que sofreram pressão, metamorfismo, temperatura mais alta e se transformaram em novas rochas. Então são o que a gente chama de xistos, mármores, filitos, quartzitos, uma série de rochas. Tá? E elas são envolvidas por outras rochas, que são as rochas ígneas plutônicas. Tá? Então aqui a gente tem a distribuição das rochas ígneas no nosso estado. No escudo, as rochas ígneas plutônicas, ou as nossas rochas ígneas intrusivas, e aqui no interior do estado, todo esse verde aqui, as rochas ígneas vulcânicas. Essa série de linhas que a gente tem aqui com direção nordeste são rochas ígneas também, rochas ígneas intrusivas, chamada de diques. Tá? Então aqui, passando pela região de Ponta Grossa, a gente tem esse feixe aqui de rochas ígneas que a gente chama de diques. São ainda rochas associadas com essas rochas vulcânicas aqui, e não com as rochas ígneas plutônicas do nosso escudo. Além disso, a gente tem as rochas sedimentares, então tem dois conjuntos de rochas sedimentares importantes. Um conjunto aqui no meio do Paraná, que são rochas que a gente chama de rochas paleozoicas, são rochas ali mais antigas que 250 milhões de anos, e uma cobertura sedimentar aqui no noroeste do Paraná, que são rochas sedimentares também, com idades ali em torno de 60 milhões de anos. Bom, como é que foi desenvolvendo tudo isso, né? Aqui, quando a gente olha esse nosso mapa, a gente vê uma série de nomes que, na verdade, levam à idade dessas rochas. Então, quando a gente olha aqui a região do nosso escudo, a gente tem as nossas rochas arqueanas, as nossas rochas proterozoicas, todas rochas com mais que 500 milhões de anos. Tem toda a cobertura sedimentar aqui da bacia do Paraná, que são as nossas rochas paleozoicas, rochas com idades em torno de 250 a 500 milhões de anos. Aí a gente tem as nossas rochas vulcânicas, aqui da formação Serra Geral, rochas com idade em torno de 130 milhões de anos. Tá? E, por fim, a nossa cobertura sedimentar aqui, no noroeste do Paraná, que são as nossas rochas mesozoicas, tá? Também com idade em torno de 60 milhões de anos. Existem umas manchas amarelinhas aqui perdidas, né? Aqui no noroeste, ao longo da calha do Rio Paraná, aqui no litoral e aqui na região de Curitiba, que são rochas que a gente chama de rochas cenozoicas, rochas mais novas que 60 milhões de anos até hoje. Todos esses nomes aí, proterozoico, paleozoico, mesozoico,
são intervalos de idade das rochas, que foram criados a partir da relação entre as rochas e da idade geocronológica que foram obtidas de rochas que estão ou sobrepostas, ou cobrindo, ou cortando essas nossas rochas sedimentares. Então, a gente tem um mapa aqui do Paraná, cuja geologia, na verdade, reflete essa evolução geológica dos processos que ocorreram para formar essas rochas. Então, desde lá, há mais de 2,6 bilhões de anos até hoje. Então, a gente tem uma distribuição dessas rochas, cuja idade vai diminuindo quando a gente sai de leste no sentido oeste. Bom, vamos ver um pouquinho dessas características de cada um desses compartimentos. Quando a gente fala do escudo aqui, então, a gente tem um conjunto de rochas ígneas, plutônicas, essas rochas em vermelho, e um conjunto de rochas ígneas, um conjunto de rochas metamórficas, são essas feições aqui cor-de-rosa, mais marrons, tá? Vejam que a gente tem núcleos de granitos, as nossas rochas ígneas intrusivas, rodeados por essas faixas cor-de-rosa e marrons, que são as nossas rochas metamórficas. Essas rochas metamórficas, elas são, como o próprio nome diz, deformadas, são dobradas, sofreram metamorfismo. E tem aqui essas rochas rosa claro aqui, também circundando esses corpos vermelhos que são os nossos granitos. Tudo isso vem de um passado mais remoto, tá? Então, bem mais antigo do que as nossas rochas sedimentares que compõem aqui o centro do nosso estado. Essas rochas sedimentares, elas cobrem aquelas rochas ali. Então, embaixo delas, a gente tem também repetição desses tipos de rochas. Essas rochas do escudo, elas continuam por debaixo dessas nossas rochas sedimentares, que, por sua vez, continuam por baixo dessas nossas rochas ígneas vulcânicas. Então, a gente tem conjuntos de rochas, né? Então, aqui as nossas rochas mesozoicas, né? Que vão contando essa nossa história, até chegar aqui nos dias de hoje, né? As nossas rochas cenozoicas, que são as rochas associadas aos nossos padrões de drenagem atual. Como é que foi esse nosso primórdio geológico? Então, quando a gente fala desse primórdio geológico, a informação que a gente tem dessa história mais antiga é o que a gente tem aqui no nosso escudo e o que está por baixo aqui da nossa bacia sedimentar do Paraná, tá? Que só é acessível por poços profundos, ou por informações que a gente chama de informações geofísicas, informações indiretas dessas rochas que estão lá em profundidade. Quando a gente olha o nosso país, né, na verdade aqui é a América do Sul, né, a gente vê o nosso Brasil dividido numa série de compartimentos também. Essas manchas brancas aqui, que são as bacias sedimentares, como é a bacia sedimentar do Paraná. Essas manchas aqui verdes, que são as rochas metamórficas que compõem o nosso país. E aqui um conjunto bastante complicado que faz parte lá do conjunto da Amazônia. Se a gente pensar no nosso Paraná, ele está aqui, ó, pegando um pouquinho dessas rochas cor-de-rosa, as rochas verdes, que são a parte do nosso escudo, e grande parte da bacia do Paraná. Mas todo esse conjunto verde, esse conjunto cor-de-rosa, continuam por baixo dessas manchas brancas. Então a gente tem, a partir desses dados que a gente chama de dados geofísicos, como interpretar ou sugerir como é que é a geologia embaixo dessa nossa bacia sedimentar do Paraná. Então a gente tem conjuntos aqui embaixo da nossa bacia, nosso Paraná está aqui, ó. Esses conjuntos cinzas seriam rochas ígneas, rochas mais antigas. E essas manchas brancas aqui seriam a continuidade das nossas rochas metamórficas. Então a gente tem um conjunto de rochas embaixo da nossa bacia do Paraná que foram colados para formar o que a gente chama de um supercontinente chamado Gondwana. Acho que vocês já ouviram falar. Mas é um Gondwana, vamos chamar ele de Gondwana 1, tá? O primeiro Gondwana que a gente teve. Como é que se formou esse Gondwana? O que era esse Gondwana? A América do Sul, a África,
a Antártida, a Austrália, a Índia, e não existia ainda os Andes, a cadeia andina não existia. Tá? A cadeia andina só vai aparecer bem depois. Como é que se formou esse Gondwana 1? Está aqui o nosso Paraná, né? Essas manchas marrons são o que a gente chama desses núcleos de granitos, esses núcleos crustais, e as manchas azuis aqui, roxo, são as nossas rochas metamórficas. Vejam que esses núcleos marrons, eles são circundados aqui por essas manchas, por essas manchas, por essas manchas roxas, tá? Por quê? Os núcleos marrons, eles foram se aproximando pela tectônica de placas e deformando, metamorfizando as rochas que existiam entre eles. Como é que é esse conjunto? A rocha mais antiga que a gente tem aqui no estado do Paraná é uma rocha que está lá na pedreira Paulo Leminski, lá na Ópera de Arame. Ela tem 2,8 bilhões de anos. Tá? A gente diz 2,8 giga-anos, 2,8 bilhões de anos. É uma rocha que representa esses núcleos marrons que a gente tem aqui. Mas ela é um pedacinho desses núcleos. Tá? Lembrar que parte desses núcleos estão embaixo da nossa bacia sedimentar do Paraná. Da onde vieram esses núcleos? Todo mundo já ouviu falar aqui da Pangeia, né? A Pangeia foi um supercontinente. Mas antes da Pangeia, lá há 1 bilhão de anos atrás, tá? Existia um outro supercontinente, ou pelo menos a gente pensa assim, né? Chamado Rodinia. Tá? Esse supercontinente era uma série de crostas continentais, como esses núcleos aqui marrons que a gente tem, tá? Aglutinados, colados uns nos outros. O que faz parte do Brasil hoje é o que está marcado aqui em vermelho. Então, esses núcleos do Brasil, não existia América do Sul, não existia Brasil, não existia Andes, era um continente totalmente diferente. E o que da forma que a gente consegue montar. Depois de 1 bilhão de anos, esse continente se quebrou, da mesma forma como a Pangeia se quebrou. E esses núcleos de crosta continental, eles começaram a se mover pela tectônica de placas, e entre eles, entre esses núcleos, foram abertos alguns oceanos, como o Oceano Atlântico se abriu quando o Gondwana quebrou, quando a Pangeia quebrou. E nesses oceanos foram sendo sedimentados, foram sendo formadas rochas sedimentares típicas de ambientes marinhos. Só que com o passar do tempo, esses oceanos, tá aqui, ó, aqueles núcleos vermelhos que a gente viu ali no slide anterior, são essas manchas aqui com essas letrinhas. LA, CR, AP e tal. Então aqueles núcleos se descolaram, se soltaram do Rodinia, mas para eles se soltarem, eles não vão boiando, né? A gente cria nova crosta oceânica e essa crosta oceânica está circundando eles aqui. Então existia um oceano, que é até nono, Oceano Adamastor, que foi formado lá há 1 bilhão de anos atrás pela quebra do Rodinia. E nesse oceano se desenvolvia sedimentação, como hoje a gente tem sedimentação no Oceano Atlântico. Só que com o passar do tempo, desse 1 bilhão de anos até 700 milhões de anos, a gente teve essa sedimentação. Mas esses blocos começaram a se aproximar novamente. E para eles se aproximarem, a gente precisa consumir essa crosta oceânica e a sedimentação que está aqui. Da mesma forma que acontece nos Andes hoje, ou da mesma forma que aconteceu lá quando a Índia se aproximou do Himalaia. E quando esses blocos começaram a se aproximar, foram gerando rochas metamórficas em volta desses núcleos de crosta continental. Até que um belo dia, todos esses blocos de novo de crosta continental, que fizeram parte do Rodinia, colaram nos outros novamente, gerando cinturões de rochas metamórficas em volta deles, que eram aquelas faixas roxas que a gente viu. Então está aqui o Paraná, né, ampliado, parte de tudo que a gente tem aqui no Paraná hoje foi se aproximando, e esses núcleos que a gente tem aqui hoje estão compondo o nosso escudo paranaense, com as rochas ígneas,
com as rochas metamórficas. Então, é uma história um pouco abstrata para quem não está acostumado com esses termos geológicos, mas é a partir dessa colagem desses núcleos de crosta continental, formando faixas de rochas metamórficas, que a gente vai contando o que a gente chama do nosso Gondwana, ou nosso Gondwana 1. Está aqui o Gondwana 1, né? Todos esses núcleos aqui, azuis, amarelos, eles se separaram do Rodinia e colaram novamente para formar essa massa continental chamada Gondwana. E está aqui o Paraná, né? Quando a gente olha isso aqui, é meio fácil a gente reconhecer, né? A América do Sul, a África, a Índia, a Antártida. Só que isso não existia, tá, pessoal? Esses limites não existiam. O que existiam eram esses núcleos que foram se aproximando, sendo agregados uns aos outros para formar essa massa rochosa. A gente tem que pensar isso, na verdade, dessa forma aqui, ó. Era um grande continente, menor que a Pangeia, mas um grande continente, tá? Composto pelas rochas que hoje estão no Brasil, que hoje estão na África, tá? Mas era um continente sem essas divisões. O que a gente tinha é cadeias de montanhas que ilustravam exatamente essas faixas onde a gente teve a trombada, né, a colisão entre aquelas nossas crostas continentais. Então, essas rochas metamórficas que estão aqui no escudo do Paraná, elas representam parte de uma cadeia de montanhas antigas, geradas lá em torno de 700 milhões de anos, 500 milhões de anos. Essa massa continental chamada Gondwana, ela se estendeu aí, ela permaneceu de 500 milhões de anos até 250 milhões de anos. E o que aconteceu no Paraná está associado com os processos que ocorreram aqui. Mas lembrando que a gente tem que pensar nessa massa, né? Cadê o Paraná? Está aqui, ó. Tá ruim de ver porque a gente está olhando lá do Polo Sul, né? Vamos virar isso de ponta cabeça. Tá? Então agora está aqui o Polo Sul e o Polo Norte lá. Está aqui o nosso Gondwana, está aqui parte do que hoje é lá os Estados Unidos, o Canadá, e aqui está parte do que é a Europa. Esse nosso continente aqui chamado Gondwana, ele vai se aproximando desse continente chamado Laurásia, que é parte da América do Norte, parte da Europa, até colidir com esse outro continente aqui e formar a nossa Pangeia. O Paraná aqui está aqui, ó. Eu vejo que tem uma cadeiazinha de montanhas aqui, né? E tudo o que vai acontecer agora, a partir de 500 milhões de anos, está relacionado à posição do território paranaense, por isso a gente está chamando de território paranaense, não era o Paraná ainda, porque não existia Paraná, não existia Brasil, não existia América do Sul. Tudo que vai acontecer está associado, a partir de 500 milhões de anos, está associado com essa posição desse território no meio aqui desse continente. Então, todo esse desenvolvimento dessa colagem desses núcleos gerou esse nosso escudo, principalmente as rochas metamórficas e as nossas rochas ígneas. Então vamos ver um pouquinho o que são essas nossas rochas metamórficas e ígneas plutônicas aqui do nosso escudo. O que são essas manchas vermelhas, o que são essas manchas cinza, marrom, aqui, né? As rochas sedimentares que se formaram, que se depositaram naquele oceano chamado Adamastor, elas foram deformadas, gerando quartzitos, gerando o que a gente chama de dobras. Ó, se vocês olharem o dedo aqui da pessoa aqui, né? Vocês seguem aqui uma camada, ela vem aqui, vira aqui, depois essa camadinha branca, né? Ela está deformada, né? Ela não se formou assim. É uma rocha que era uma rocha sedimentar, era uma rocha que era uma rocha sedimentar, e hoje virou uma rocha metamórfica. São os quartzitos. Quartzito que às vezes a gente usa em piso de piscina. Tá? Então, existia um oceano, e nesse oceano se formavam arenitos, se formavam argilitos, se formavam calcários, tá? Que foram deformados e geraram depois essas rochas metamórficas. Está aqui a Pedreira Orleans, né, da onde hoje a Sanepar está tirando água para abastecer aqui a região metropolitana devido à falta de água.
Essa pedreira Orleans nada mais é do que uma pedreira onde se extraía calcário para fazer cal, para fazer cimento. Hoje ela é um grande lago que está ajudando a abastecer a cidade. Mas ela foi um antigo oceano, uma região de oceano, que desapareceu quando a gente teve a colagem daquelas crostas continentais. Outro exemplo é lá a pedreira Rio Bonito, da Companhia de Cimentos Itambé, ali na região de Campo Largo. Também são calcários, eram antigos oceanos que foram deformados. Hoje é rocha metamórfica, mas ela foi uma rocha sedimentar gerada num oceano. Inclusive, em algumas dessas pedreiras de carbonato, a gente encontra umas estruturas aqui na forma de pilarezinhos, com essas bandas aqui, que nada mais são do que tipo de corais, tá? São estruturas que a gente chama de estromatólitos. São algumas estruturas que indicam esse ambiente de água marinha, de mar. Então, voltando àquela figurinha, a gente tinha aí esses nossos núcleos de crosta continental e oceanos, crosta oceânica, onde a gente tinha sedimentação de praia, sedimentação marinha. Esses núcleos foram se aproximando, tá? E esse nosso estado do Paraná foi formado exatamente pela aproximação desses núcleos. Aqui tem uma série de figurinhas, né? Imaginem lá aqueles núcleos que a gente estava falando, e entre eles, oceanos. Um núcleo colide com outro núcleo, e para isso ele tem que consumir essa crosta oceânica, por causa da tectônica de placas. E quando isso ocorre, forma vulcões, forma granitos, formam metamorfismo, formam terremotos. Então, esse evento aqui, entre 700 milhões de anos e 550 milhões de anos, é o que a gente chama de uma orogênese. É a mesma coisa que aconteceu lá no Himalaia. Tá? Então, tem surgimento de montanha, tem vulcanismo, tem granitos sendo formados, tem terremoto, até formar aqui um território. Lembre-se que tudo isso também estava colado aqui com a África, que era o que a gente formava lá, o Gondwana. Então tá aqui uma figurinha, né? Olha lá os nossos oceanos, aqui quando quebrou o Rodinia, forma os oceanos, o cor-de-rosa aqui e os vermelhos são os nossos crostas continentais. Esses oceanos vão sendo consumidos. Isso aqui é um exemplo típico do que a gente tem nos Andes hoje, crosta oceânica entrando por baixo de crosta continental. Até um belo dia onde a gente tem a colisão dessa crosta continental com outra crosta continental, que vai formar aqui novos granitos, vai deformar as rochas sedimentares que foram depositadas aqui nesse oceano, da mesma forma como a gente teve a colisão da Índia com a China para formar o Himalaia. Tá? Então, a história do Paraná, esse nosso arcabouço, essa nossa estrutura debaixo das rochas sedimentares, foi formada por isso. Então, aqueles núcleos se aproximaram e tudo que era aquele oceano Adamastor em volta desses núcleos geraram cinturões de rochas metamórficas, faixas metamórficas que servem como uma amálgama, como uma cola para esses núcleos que a gente tem de crosta continental. Infelizmente, a gente só tem essa pontinha do leste paranaense onde essas rochas estão aparecendo hoje. Então, um exemplo disso é a pedreira lá do Parque do Atuba. Hoje é usada lá como depósito de casa, tem um parque lá, mas tem a pedreira antiga que está sendo recuperada. A gente olha essas rochas, são rochas que a gente chama de gnáisses. Por quê? São rochas metamórficas associadas à deformação dessas rochas antigas. O Parque Tanguá também é dessa época aí, rochas ali com idade em torno de 700, 550 milhões de anos. Inclusive lá no túnel a gente tem granitos, tem gnáisses também dessas rochas. Então é um indício dessas colisões que formaram esse substrato para o desenvolvimento posterior de novas rochas. O Morro do Anhangaba, por exemplo, é uma rocha granítica associada a esses processos de subducção e que formou esses granitos associados a essa zona. Então, lembrar que isso aí é o nosso Gondwana, né? Então, o Gondwana é um extenso continente, lembrar que não existiam os Andes, né? E a partir, depois desse tempo terrível, né, de vulcanismo, magmatismo, terremoto, depois da tempestade vem a bonança, né? Então, aí a gente vem com um intervalo
calmo de geologia, um intervalo mais tranquilo, aonde o oceano vai invadir todo esse interior desse continente, por onde hoje é os Andes. Então, aqui onde hoje é os Andes, era uma região por onde o oceano entrava, e essa região aqui foi tomada por água. Só que esse oceano não entrou de uma hora para outra. Então, todas essas manchas que compõem as bacias sedimentares paleozoicas, elas são manchas associadas à invasão do nível do mar. E o Paraná, a bacia sedimentar do Paraná é um desse tipo. Lembrar que os Andes não existiam, eles foram sendo criados posteriormente, e o mar invadia por essa região. Não tinha como o mar invadir aqui por onde hoje é o Oceano Atlântico, porque não existia Oceano Atlântico. Tá? Então aí vem a cobertura de rochas que a gente chama de bacia do Paraná. Primeiro, as rochas sedimentares aqui que a gente chama de paleozoicas, toda aquela faixa paleozoica que a gente tem, e que tem uma história, que a gente viu, né, em superfície, em subsuperfície, que tem uma história bastante curiosa, e que dá para a gente reconstituir, porque a gente tem as rochas sedimentares. Então a gente tem praia, tem sol, mas teve neve também. Então a gente consegue contar essas histórias e posicionar esses eventos ao longo do tempo geológico, desde 460 até 240 milhões de anos. Então, quando a gente pega esse comecinho, a gente tem que pensar que, quando formou aquele grande continente chamado Gondwana, formaram alguns cânions, por onde a gente tinha rios correndo em direção ao oceano, que estava aqui onde hoje é os Andes, tá? E esse oceano começou a invadir esses cânions. Então, a gente tinha sistemas associados, ambientes associados a rios, que estavam sendo afogados por um oceano que tentava invadir esse continente, devido a mudanças globais. Tá? Então, esses cânions foram passando de ambientes de sistemas fluviais e sistemas de rios para sistemas marinhos, sistemas de praias, sistemas de plataforma de mar que a gente tem. Até chegar a um ponto onde esse mar consegue invadir de uma forma total essa nossa região, formando rochas já de mais fundo oceânico. Fundo, mas não mais de 1.000 metros. Tá? Fundo ali em torno de 200, 300 metros de profundidade. Então a gente começa essa história com sedimentos, com rochas sedimentares associadas a conglomerados de rios, cascalhos de rios, que vão sendo cobertos por rochas sedimentares associadas a ambiente cada vez mais marinho. Então a gente tem um conjunto de rochas aqui que a gente chama de formação furnas, né? Que está associada a uma série, as estruturas que a gente tem nessas rochas levam a gente a ter essa interpretação. Inclusive tem uma série de iquinofósseis, né? Vestígios da passagem de organismos que a gente tem nesses ambientes. Tá? Isso aqui é perto ali do pedágio, indo para São Luís do Purunã. Então está aqui uma figura de como é que devia ser, mais ou menos, a nossa região. Claro que isso é uma sugestão. Né? Está aqui o nosso Paraná, né? Uma série de rios que corriam para o oeste. Lembrar que não tinha os Andes, né? O Chile nem existia ainda. O que a gente tinha era a borda daquele Gondwana. O mar querendo invadir, isso aqui é a parte oceânica, né? O mar entrando aqui, cobrindo essa nossa crosta aqui continental. E invadindo esses rios, cobrindo esses rios, até que chega um momento onde esse mar consegue tomar conta e a gente deixa de ter esses rios e passa a ter um oceano, tá? Que é o que a gente chama de formação Ponta Grossa. Então, ali no portal de entrada de Tibagi, a gente tem a passagem da formação Furnas, essa parte de rios que vai sendo lentamente afogada, até chegar aqui no que a gente chama de folhelhos, que é o nosso ambiente marinho mais profundo. E nesse ambiente marinho profundo, a gente teve uma vida bastante próspera, inclusive uma fauna bastante típica desse ambiente aqui no Paraná. Então a gente tem uma série de fósseis dentro disso. A gente não tem fósseis de dinossauros muito proeminentes aqui no Paraná, mas a gente tem uma série de fauna, tem uma série de fósseis fauna bastante rica nessa nossa formação Ponta Grossa. Trilobitas, estrela do mar, bivalves, uma série de feições, sem contar também mais para frente uma série de fósseis. Depois que esse mar invadiu aí, mais ou menos lá 370 milhões de anos,
todo esse nosso Gondwana, ele estava passando ali pelo Polo Sul. Lembre-se que tem sempre a tectônica de placas. E quando ele passou pelo Polo Sul, uma extensa camada de gelo cobriu esse nosso relevo. E esse gelo fez com que o mar fosse embora e impediu nova sedimentação. Então a gente tem ali entre 370 e 290 milhões de anos a presença do gelo aqui. O Paraná estaria mais ou menos por aqui, perto do G aqui do que está escrito Gondwana. Tinha gelo cobrindo esse nosso território. Quando esse gelo vai embora, ele deixa os sedimentos associados a esse ambiente que a gente chama de ambiente glacial. Então, quando o gelo vai embora, voltam novamente rochas sedimentares associadas ao ambiente marinho e a ambiente de rios. Tá? Então, a gente vai tendo essa variação nesses sistemas. A presença desse gelo está bem marcada ali na colônia de Witwatersrand. A gente tem umas estrias lá, uns sulcos glaciais em rochas. Aqui são rochas da formação Furnas, né? Aquelas rochas anteriores formadas por rios. O gelo passou por cima dessas rochas e deixou aqui essas marcas como se fosse um trator. Tá? Então, isso é um indício, são feições de quando o gelo estava presente. E quando o gelo foi embora, ele deixou uma série de rochas sedimentares perdidas por aí. Então, aqui na região Rio Negro, né, o monumento da Pedra Caída, essa aqui é uma típica rocha relacionada ao ambiente glacial. E o que Vila Velha tem a ver com isso, né? A formação das rochas, não do relevo, mas a formação das rochas que compõem o Parque de Vila Velha, estão associadas a esse desgelo dessas geleiras. Então, são rochas associadas ao degelo, à deglaciação dessas geleiras. O relevo, as formas, né, de taça, de bota, elas vêm bem depois da erosão dessas rochas que foram formadas pelo gelo. E quando o gelo vai embora, o mar começa a voltar, mas antes do mar voltar, a gente tem uma série de deltas, uma série de rios novamente, como se fosse, por exemplo, a Baía de Paranaguá, tá? Só que lá há 290 milhões de anos. Isso aí vai formar, tá aqui uma paleogeografia, né? Então forma deltas, forma planícies de marés, forma estuários, como é hoje a Baía de Paranaguá. Então lá entre 290 e 220 milhões de anos, o mar volta à nossa região e instala novas feições marinhas nessa região. Aqui, o que a gente chama de formação Rio Bonito, com a deposição de arenítios e de folhelhos, inclusive folhelhos com camadas de carvão, que são as camadas de carvão que são exploradas lá na região de Figueira, tá? Ali no norte do Paraná. Tá? Então, é um depósito econômico energético importante. Tem uma série de fósseis, principalmente de plantas, nessa formação Rio Bonito, uma série também de iquinofósseis, né, de passagem de animais por esses ambientes. Esses rios vão sendo novamente afogados. Não existia ainda a cadeia andina. Então, o mar entra de novo, cobre esses rios e forma nova sedimentação marinha. Dentro dessa sedimentação marinha, uma série de folhelhos, chamados de formação Irati, num mar relativamente raso, mas com baixa oxigenação, com pouca movimentação, que permite a gente ter folhelhos ricos em matéria orgânica, que é exatamente o que vai dar lá os folhelhos que são explorados em São Mateus do Sul, na Petrosix. Então a gente tira petróleo desses folhelhos, que o pessoal chama de xisto, né? O xisto betuminoso, mas na verdade são folhelhos ricos em matéria orgânica, e que o pessoal retira daí, faz um processamento lá físico e químico e consegue extrair gás, óleo, enxofre, uma série de produtos dessa rocha aqui. Não teve potencial para formar petróleo naturalmente, mas a gente tem como produzir esse petróleo a partir das condições iniciais dessa rocha. Então está aqui como deveria ser essa geografia lá durante a deposição aí há 290 milhões de anos, 270 milhões de anos. O Paraná está aqui, né? Os Andes aqui não existiam ainda, o mar vinha e invadindo as regiões baixas, entre elas onde está o Paraná hoje, né? Que é o limite do Brasil com a África. Tá? O Paraná estava por aqui assim, ó. Aqui, ó. A voltinha do Paraná, né? O Paraná estava por aqui. Então,
as regiões baixas vão sendo cobertas por esses oceanos. Está aqui o folheto, né? Tem uma costelinha aqui de um fóssil, um bicho chamado Mesosaurus, tá? Tipo um lagartinho, bastante importante para o Paraná. Esse mar também está bem registrado ali na região perto de Prudentópolis. Veja que as rochas são escuras, né? São rochas associadas a ambientes marinhos profundos e com baixa oxigenação. Então, elas preservam o matéria orgânica. Com o passar do tempo, esse mar começa a ir embora. Então, a partir lá de 290, 270 milhões de anos, esse mar começa a ir embora, porque esse nosso Gondwana está se aproximando cada vez mais lá da nossa América do Norte, lá da nossa Europa, lá com a Laurásia, né, para formar a Pangeia. Então, conforme vai formando a Pangeia, esse oceano começa a ir embora, tá? E a gente tem daí a reversão. Antes o oceano invadia os rios, agora os rios vão tomando conta dessa região. E a gente começa a ter, por exemplo, presença de feições do tipo corais, começa a ter rochas sedimentares associadas a ambientes de praia. Então, antes o nível do mar estava subindo e invadindo os rios, agora o nível do mar começa a ir embora e começa a dar lugar a ambientes cada vez mais continentais, cada vez mais associados a lagoas, a rios. Até que chega um ponto onde a gente tem, veja que o sedimento agora já tem uma cara mais vermelha, né? Porque vermelha, mais clara, passa a ser um ambiente mais oxigenado, passa a ter mais movimento dos sedimentos, passa a ter mais arenitos, antes a gente tinha folheiros, então forma o que a gente chama de formação Rio do Rastro, bastante típica ali na região de Cândido de Abreu. Olha aqui também como eles são mais esverdeados, mais amarelados, né? Então a gente começa a ter situações associadas a ambientes cada vez mais pluviais, até que chega um ponto onde esse ambiente começa a ficar muito árido e a gente começa a instalar situações ou condições ambientais desérticas, como é ali na passagem da Serra de Prudentópolis para Guarapuava. Então, a gente começa a perder esses nossos rios e começa a instalar dunas associadas a ambiente desértico. Tá? Por quê? Porque a gente teve exatamente a formação da nossa Pangeia. Daqui a Pangeia com a divisão dos continentes, né? Então, é fácil a gente pensar nos continentes assim, mas lembre-se que não existia essas divisões, tá? Era uma massa rochosa, e aonde o Gondwana colidiu lá com o que a gente chama de Laurásia, a gente tinha uma cadeia de montanhas, que hoje são os montes Atlas, lá no noroeste da África. E o Paraná estava perdido aqui no meio desse continente. Aqui a nossa Pangeia, né? Há 237 milhões de anos. O Paraná estava exatamente nessa posição. Uma grande massa de continentes juntos, uma massa de crosta continental junto, e essa região aqui se torna muito árida. O oceano vai embora, né? E começa a ter um pouco do que vai vir a ser os Andes, impede a entrada dos oceanos, e a gente então tem a passagem daqueles ambientes, aqueles ambientes marinhos para continentais, um ambiente árido. Então a gente entra numa aridez. Está lá o Paraná, né? Novamente, né? Tempos difíceis de novo, né? Deserto e vulcanismo. Por que vulcanismo? A gente já vai ver já já. Então, deserto ali em torno de 150 a 130 milhões de anos, que dão essas escarpas aqui, esses paredões associados à passagem do segundo para o terceiro planalto, que é o que a gente chama de formação Botucatu. E essa formação Botucatu é que constitui lá o nosso aquífero Guarani. Tá? Então, todos já devem ter ouvido falar, né? São rochas arenosas, bem porosas, que tem bastante água e água de boa qualidade. Por que vulcanismo? Porque logo depois desse deserto, a Pangeia começa a se quebrar e o Gondwana começa a se quebrar. Então, aquele supercontinente começa a se romper, a crosta continental daquele supercontinente começa a se romper e começa a dar lugar à formação do Oceano Atlântico, por exemplo, do Oceano Índico. Vejo aqui a Índia, né? Entre a Índia e a China existia um oceano chamado Tétis. Toda essa crosta oceânica vai ser consumida conforme a Índia vai caminhando para cá. Então,
não é que ela vai navegando por esse oceano, tudo isso aqui vai entrando em subducção, nessa região onde hoje é o Himalaia, e vai dando lugar ao Oceano Índico. Né? Os Andes aqui, os Andes começam a se formar, e aonde a gente tem o Paraná, a gente tem a abertura do Oceano Atlântico, formando uma série de bacias ao longo da costa brasileira, são as bacias produtoras de petróleo que a gente tem ao longo da costa brasileira, e dando início à formação da Serra do Mar. Para formar isso, quando a gente rompe esse continente, a gente tem um extravasamento de magma. É o mesmo magma que vai formar o Oceano Atlântico. Então a gente tem um vulcanismo aqui continental na região onde é o nosso Paraná. Então, toda essa nossa faixa esverdeada aqui, lá em torno de 132, 135, 132 milhões de anos, vão formar os nossos basaltos, ou a nossa formação Serra Geral, as rochas com idade mesozoica. Formam-se diques, né? Tá aqui a região ali de Campo Magro, perto de Pateias, carbonatos, né, os calcários lá daquele antigo oceano de 1 bilhão de anos atrás, cortado aqui por um basalto, a forma do que a gente chama de um dique. Tá? Tudo isso faz parte da formação Serra Geral. As mesmas rochas que vão formar os basaltos lá das cataratas do Iguaçu. Olha que beleza as cataratas, né? Na época de seca, né? É muito mais bonito quando a gente vê ela assim, né? Isso aqui foi há umas 3, 4 semanas atrás, antes dessa chuvarada que deu, né? Então, Foz do Iguaçu nada mais é do que basalto, né? Basalto associado a essa quebra do Gondwana há 130 milhões de anos. Por isso, tempos difíceis, né? Além de seco, né, de deserto, a gente tinha também o vulcanismo. Geologicamente falando no tempo, né? Porque era muito tempo. E depois desses basaltos, a gente volta com nova sedimentação associada a um ambiente árido, a um ambiente eólico, né? Que é o que a gente chama da Bacia Bauru, que vai estar lá no noroeste do Paraná, né? Inclusive também com vulcanismo, com a presença de fósseis, né, de jacarés, de alguns tipos de crocodilos, é mais típico ali de Minas Gerais, de São Paulo, mas tem alguma coisa também ali no noroeste do Paraná. Só um minutinho. Já passei do tempo, né? Tá aqui, né, os arenitos Kaiowá, né, os arenitos Bauru, que são bastante propensos à erosão e dão uma série de dor de cabeça para o pessoal que mora lá no noroeste paranaense. Passando tudo isso, como a gente teve a quebra do Gondwana, a gente tem a formação da Serra do Mar. Então, as rochas que compõem a Serra do Mar, elas são rochas de idade lá mais antigas que 500 milhões de anos. Mas a formação da serra, a geomorfologia da Serra do Mar, ela é uma coisa relativamente nova, em torno de 50 milhões de anos. E quando se formou a Serra do Mar, formaram-se uma série de calhas, uma série de regiões rebaixadas, onde a gente teve sedimentação lá do Cenozoico, sedimentação mais nova lá que 50 milhões de anos, como a Bacia de São Paulo, a Bacia de Taubaté e a Bacia de Curitiba. Regiões que foram sendo entulhadas por sedimento e que formaram regiões planas que foram ocupadas por grandes cidades como São Paulo, como Curitiba. Então, essa nossa bacia de Curitiba é uma feição também de bacia sedimentar que está instalada naquela parte de escudo e que foi coberta ali por sedimentos mais recentes, sedimentos do Cenozoico. Está aqui um afloramento, um barranco lá na região do SIC, tá, é um afloramento bastante importante que está sendo tombado. Inclusive foram encontrados fósseis aí nesse barranco, tá, que o pessoal fez uma reconstituição lá dos tipos de animais que viviam, inclusive essa ave aqui, que é chamada de ave do terror, né? Talvez um descendente dos dinossauros. Lembrar que os dinossauros tinham sido extintos ali em 60 milhões de anos. Então, a formação da Serra do Mar, tá aqui, né? Não é Curitiba aqui, mas é a mesma coisa, tá? Isso aqui é ali para a região do Vale do Paraíba, em São Paulo. Mas o afundamento aqui, a formação do Oceano Atlântico, fez com que blocos de granitos, blocos de rochas metamórficas fossem sorguidos, e entre esses blocos sorguidos formou uma bacia sedimentar, que é a Bacia Sedimentar de Curitiba. Então, começou a romper o Gondwana, vai formando o Oceano Atlântico, a Serra do Mar vai se formando.
a serra, a feição geomorfológica da Serra do Mar. Até chegar hoje a rede de drenagem que a gente tem atualmente, com os rios correndo para o oeste, né, principalmente aqui a partir de Curitiba. E nesses rios, nessas calhas deposicionais, a gente tem a sedimentação cenozoica, né, a sedimentação dos cascalhos, das areias dos rios. Aqui no litoral a gente tem a sedimentação das areias de praia. Aqui em Curitiba também a gente tem um pouco de sedimentação associada à bacia de Curitiba, que é uma sedimentação cenozoica. Tá aqui os cascalhos dos rios, são os sedimentos que a gente vê hoje, né, os cascalhos nos rios aí. Então é isso que deu essa cara para o nosso Paraná, né, de uma forma muito simplificada. Até chegar nos dias de hoje, então, a Vila Velha, as formas, né, a taça, a bota, são feições recentes, tá? São feições aí de 1 milhão de anos para mais novo, tá? As rochas, elas têm idade lá de 370, 300 milhões de anos, tá? Elas foram depositadas há 300 milhões de anos. A escultura, né, a forma do relevo é que é nova, né? Então a bota, a taça são coisas recentes. Toda essa geologia é importante também porque a ela estão associadas uma série de recursos econômicos, né? E esses recursos econômicos, eles são produtos exatamente dos processos geológicos que atuaram. Por exemplo, recursos energéticos, né? A gente tem na região de Figueira o carvão, tem associado a esse carvão urânio, tá? Que é um elemento radioativo para a geração de energia atômica, né? Não é explorado, o carvão é explorado, mas o urânio não é. Mas tem um potencial ali para a exploração do urânio. E tem uma série de depósitos de turfa associados à sedimentação mais recente. Então, os produtos minerais que a gente utiliza hoje, eles são, na verdade, gerados pelos processos geológicos que a gente tem. Quando a gente fala de minerais metálicos, por exemplo, ferro, alumínio, prata, ouro, a gente tem principalmente a concentração deles aqui na região do escudo. Por quê? Porque são minerais primários, né? São minérios primários associados ao magmatismo, associados ao metamorfismo, que vão sendo somados a partir dos processos geológicos que vão formando as rochas metamórficas e as rochas ígneas. Então a gente tem uma concentração de chumbo aqui na região de Adrianópolis, principalmente aqui no escudo. Tem um pouco aqui de cobre, níquel na região aqui, mas o Paraná não é uma região produtora de minerais metálicos, né? Para a gente é muito mais importante os minerais de construção civil. Aí a gente é muito bem servido, seja de areia, seja de argila para cerâmica, seja de calcário para cimento. A gente tem uma profusão desses bens minerais não metálicos, bens minerais para construção civil, tanto na região do escudo como na região da bacia sedimentar. Então a gente tem uma distribuição e é um estado que produz muito desses minerais não metálicos, principalmente para a construção civil. O que são importantes, né? Tanto os metálicos, os não metálicos, porque estão no dia a dia da gente. Estão na nossa casa, estão nos nossos produtos, estão no nosso celular, estão na nossa televisão. Então a gente não consegue viver sem esses bens minerais hoje da forma que a gente vive. E a gente tem que saber, tem que conhecer essa nossa geologia exatamente para poder explorar de uma forma adequada esses bens minerais. Então aí, né, nos nossos automóveis, no nosso avião, né, o nióbio, né, que é tão falado aí pelo presidente, ele faz parte de uma série de aços específicos. Então, a gente tem que saber onde estão esses bens, como é que eles foram formados, quanto a gente tem e qual a melhor forma de explorar esses bens. Só para fechar aqui, a gente tem também essa geologia, ela está no nosso dia a dia, basta a gente querer olhar, né? A Mineropar fez aí um trabalho nos anos 2000, que foi criar uma série de painéis mostrando alguns sítios geológicos importantes e contando a historinha desses sítios. Aqui tem os que foram criados até 2007, né? Foi tendo uma evolução, né? Alguns têm muita coisa escrita, né? São essas placas aqui, né? Hoje alguns estão bastante largados, não teve uma continuidade aí, até por causa das mudanças que a Mineropar teve. Mas aqui, por exemplo, na Pedra Caída, na região de Foz, tem aqui o Itimarsum, que acho que é esse do Itimarsum e lá de Foz do Iguaçu são, acho que, os que estão mais preservados. Alguns painéis, eles têm muita coisa escrita, né?
Mas são informações, tem uma série de figuras que vão ilustrando o que a pessoa está vendo ali naquele local. Com o passar do tempo, eles foram evoluindo e não passaram a não ter tanta coisa escrita assim, porque senão fica chato da pessoa ler, né? Muita informação, principalmente o linguajar, que às vezes acaba sendo muito geologuês, né? O pessoal que está indo visitar uma atração turística, né? Bom, a gente falou do passado, né, mas é o nosso futuro, né? Então, existem umas previsões aí de como é que pode ser o nosso futuro se a tectônica de placas continuar como ela é hoje, né? Então, aqui uma das propostas é que o Oceano Atlântico vai começar a se fechar, né? Então, a gente vai começar a se aproximar da África, vai ficar mais barata a passagem, né? A África vai colidir lá com a Europa, né? Claro que a gente não sabe se isso realmente vai acontecer, e a gente não vai estar aí para ver isso, né? Está ali o Paraná, né? Então, da mesma forma que a gente tem os Andes aqui, ó, com a crosta oceânica entrando por baixo da crosta continental, a gente vai ter a crosta oceânica aqui do Atlântico entrando por debaixo da crosta continental do Paraná. Então, a gente vai ter terremoto, a gente vai ter vulcão, isso daqui uns 150 milhões de anos. E lá em 200 milhões de anos, já tem até a previsão de um novo supercontinente, né? A Amásia, as Américas, a Ásia junto, né? Mas pode ser que isso não se forme, tá? A gente não vai estar aí para ver. Então a nossa Terra é cíclica, né? Ela tem mudanças que ocorrem aí de milhões e milhões de anos, e essa tectônica de placas, o motor dessa tectônica de placas está morrendo, né? Conforme a gente vai perdendo calor, a gente vai deixando de ter tanta tectônica de placas. Bom, com isso aí, minha sugestão aqui, com essas ideias, principalmente o pessoal de geografia, de ciência, pode trabalhar com os alunos aí, algumas feições, utilizando essa nossa geologia do Paraná, né, como trabalhar as escalas espacial e temporal, né, localizando os eventos geológicos do Paraná na escala geológica do tempo, trabalhando com escalas de mapas, né, tanto do relevo, como dos tipos de rocha que a gente tem. Tem um exercício aqui também para trabalhar a coordenação motora, né, a visão espacial, que é fazer a molecada pintar o mapa, né, tipo, onde tem rocha sedimentar, onde tem rocha ígnea, as idades da rocha, tudo isso visando, né, colocar, embutir nessa molecada a importância da posição do homem perante essa natureza, né, saber usar conscientemente esses recursos naturais, conhecer o meio onde ele vive, inclusive para poder saber, entender quais são os problemas que ele tem da exploração, da ocupação irregular de uma área que tem um certo tipo de rocha que pode desabar, ou que a rocha que ele está explorando a água, até quando ele pode explorar essa água. Também dá para a gente usar essa história aí, trabalhar com mudanças climáticas, né? A gente fala muito do aquecimento global, mas a nossa Terra passou por uma série de mudanças globais, tanto de resfriamento como de aquecimento, e isso está registrado aí no nosso terreno aqui, no nosso estado. Então, é aquela coisa de fazer o aluno se entender no mundo como parte dele, né? Não simplesmente como um intruso que está usando esse mundo. Então, eu vou depois passar esse arquivo aqui em PDF. Não sei se a Santina ou a Kelly estão por aí. Depois eu mando para elas têm mais chance de passar para vocês. Um exercício que a gente pode fazer é colorir o mapa com idades das eras, né? Então, pré-cambriano, né? Que é o nosso arqueano português. Rochas que são desde 3,8 até 540 milhões de anos, envolvendo aqui a rocha mais antiga do Paraná. Toda essa região aqui do nosso escudo, né? Que está em vermelho aqui, pintar aqui e fazer o aluno se localizar. Não, aqui são as rochas antigas, né? As rochas que é entre 540 e 250 milhões de anos. Toda essa faixa aqui. O Mesozoico, né? Então, as rochas ígneas e as rochas sedimentares aqui do Mesozoico. E o Cenozoico, né? Opa, saiu um erro aqui. O Cenozoico, né? Faltou um Z aqui, né? Que é essas manchas amarelas aqui da praia, da bacia de Curitiba, e aqui da região. Claro que é uma coisa simplificada, né? Tá aqui, né? Se a gente jogar o mapa em cima, né? O escudo, o Paleozoico, o nosso Mesozoico, e aqui as rochas cenozoicas. Tá? Mesmo jeito a gente pode fazer, ao invés de fazer por idade, vamos pintar então onde são as rochas ígneas, plutônicas e metamórficas, onde são as rochas sedimentares e onde são as rochas vulcânicas. Né? Aí vai ser basicamente a mesma coisa,
porque, na verdade, isso aí, o tipo de rocha é produto, né, dos eventos que ocorreram em diferentes idades. Então, mesma coisa a gente pode ter aqui, né? As rochas ígneas e metamórficas, as rochas sedimentares, aqui as rochas vulcânicas. Então, dá para trabalhar um pouquinho com isso. Tá? Dá para a gente trabalhar a questão de escalas também, né? Por exemplo, vai fazer um perfil, aquele perfil que a gente viu ali do mapa do Paraná, né? Daqui de Paranaguá até lá Foz do Iguaçu tem mais ou menos 630 quilômetros em linha reta, né? Opa, desculpa. Ih, fiz caca aqui, peraí. Tem 630 quilômetros, né? O nosso perfil aqui, ele está esticado, né? Então, ele não tem o mesmo tamanho que tem no mapa, que ele é muito maior, né? Então aqui tem 630 quilômetros, né? Pode fazer uma comparação. No que eu fiz aqui, por exemplo, essa escala aqui é a metade da escala horizontal que eu tenho no meu perfil. O pessoal de geografia tem mais acessibilidade a isso, né? Posso trabalhar ainda também com a escala vertical, né? Aqui eu coloquei um exagero vertical para poder aparecer esse relevo. Porque se eu colocasse na mesma escala horizontal, vai ficar uma linha. Então, aqui, ó, essa barrinha aqui tem 1 quilômetro, né? Se eu colocar aqui, para essa escala, isso aqui é 1 quilômetro, né? Quanto vale aqui nessa escala de 630? Quanto vale esse intervalinho aqui? Vai valer muito mais que 1 quilômetro, né? Quanto vale nessa aqui? Vai valer um pouco mais. Então, dá para trabalhar essa parte de escalas. Outra coisa é fazer trabalho com escalas temporais, utilizando esses eventos geológicos, né? Eu costumo fazer com meus alunos de geologia histórica, pego esses rolos de máquina, caixa registradora, máquina de calcular mais antiga, né? Corto lá uma extensão de 4,5 metros de fita, né? Então, 4,5 metros de fita, que representa, na verdade, toda a história da Terra, né? Desde hoje, aqui começando do zero, até 4,5 bilhões de anos. Então, nessa escala aí, ó, 1 metro vai valer 1 bilhão de anos, né? 1 milímetro vai valer 1 milhão de anos. Eu posso pegar os eventos geológicos, por exemplo, a rocha mais antiga do Paraná, né? 2,8 bilhões de anos. Aí eu sei que se eu começar daqui, eu vou ter que medir 2,8 metros para poder marcar onde está essa rocha, né? Aí é a pedreira Paulo Leminski. Tem o Rodínia, né? 1 bilhão de anos. 1 metro, né? Então eu vou ter que vir aqui medir 1 metro. Vejo que vai sobrar um intervalo gigantesco sem informação, né? Quanto mais antiga a nossa história, menos informação a gente tem. O gelo no Paraná, né? 370 milhões de anos. São só 37 centímetros, né? Daqui eu vou medir 37 centímetros, vai cair aqui no nosso Paleozoico. As cataratas, o vulcanismo do Paraná, 132 milhões de anos. As cataratas do Iguaçu, 13,2 centímetros, né? Vou medir só 13 centímetros, vai cair aqui. Tá? As formas de relevo de Vila Velha, 1 milhão de anos. Eu vou ter que medir 1 milímetro. Ou seja, o que a gente vive é um nada dentro do tempo geológico. Okay? Da mesma forma, a gente pode fazer isso com tempo, né? Tipo, quais são esses eventos durante um dia, né? Então, dá para fazer as correlações aí, só fazer a regrinha de 3, né? Por exemplo, aqui estão os limites do Paleozoico, Mesozoico, ou pelo menos para posicionar os alunos dentro disso, né? Tá aqui, né? Dentro do intervalo do tempo, aqui são alguns eventos geológicos gerais, né? Mas pode pedir para os alunos relacionarem, qual que é a idade, qual que é a rocha mais antiga da Terra, né? Onde vai estar, em que hora teria surgido essa nossa rocha, né? Vai estar aqui lá pelas 9 horas da manhã, né? Então dá para trabalhar isso aí também. Ou dentro de um calendário, né? Vejam que quando a gente pega esse calendário, os eventos do nosso Paleozoico, do nosso Mesozoico, eles se restringem aqui a novembro e dezembro. Tá? Então, isso mostra a eternidade do tempo geológico, né? O quão longo é esse nosso tempo geológico. Tá? Como referências, né, eu deixei aqui, muito desse material foi tirado da internet, né? Então tem esse atlas aí dos painéis geoturísticos.
Esse atlas de comentado da geologia dos recursos minerais é excelente, fala não só sobre a geologia do estado, mas tem toda uma revisão sobre uma série de conceitos, basicamente o que a gente viu aí. Tem também na internet esse guia de geoturismo em Curitiba, que é bastante curioso também, mostra alguns pontos de Curitiba que a gente pode buscar e entender. É bem uma leitura bastante fácil, não tem muito termo técnico. Na internet também vocês vão encontrar esse manualzinho aqui, Fósseis do Paraná, que é ali do Museu do Departamento de Ciências Biológicas aqui da UFPR. Também é bem legal, é voltado para os fósseis que tem no Paraná, mas fala um pouquinho sobre a geologia do Paraná. E para quem tiver mais interesse em geologia mesmo, em se informar, tem uma série de livros tradicionais aí, né, Decifrando a Terra, Para Entender a Terra, Geologia Geral do professor Pop. Tem esse livro aqui, Geologia em Pequenos Passos, ele não está mais à venda, acho que nas livrarias, mas é possível encontrar ele no estante virtual. É um livro bem legal para criança, está bem ilustrado, bem acessível. E recentemente saiu esses 3 primeiros volumes dessa coleção Ciências da Terra, tem mais 3 para sair ainda. São livros uma linguagem bem mais acessível, com exemplos brasileiros também, e que vão compondo uma obra completa aí sobre geologia. Desculpa aí, falei demais, né? Não sei se o Marcel está aí ainda ou se ele já dormiu. Como é que eu volto aqui, Marcel? Voltou, tô aqui. Falei Beleza. demais, mas sobrou aí uns 10 minutinhos, acho, para se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida. O Mancini, obrigado aí pela essa excelente viagem, né, que nós tivemos da Geologia do Paraná e também a revisão sobre alguns temas básicos lá no início da geologia, né, ciclo das rochas, tectônica global, muito legal. Acho que nós tivemos uma boa recepção aí do pessoal, sei que vocês estão gostando, porque tem centenas de comentários positivos e também tivemos um auge aí de 105, né, na audiência. Bem legal, Bom. 105 pessoas. Como o professor falou no começo, né, se fosse presencialmente seria difícil Não ia rolar. atingir, né? Não ia, E pelo jeito aqui, muitos dos professores que nos assistiram, eles gostam de geologia, né? Gostam dessa parte de ciências da Terra, dá para perceber aqui pelos comentários. Deve ter um povo que já fez lá os cursos lá. Sim. E nós temos algumas perguntas, vou colocar uma aqui. Uhum. E se vocês quiserem ir mandando, também podem escrever mais alguma coisa aqui nos comentários. Vou dizer também que a prefeitura vai é responsável, né, por emitir os certificados e tal, mas quem não é da comunidade ou interna da prefeitura ou não se inscreveu e por um acaso assistiu, a SBG também vai fornecer o certificado aqui para essas pessoas que não viram, né, não acabaram não se inscrevendo ou não são do grupo de professores. Vou colocar aqui a pergunta da Eliette. A professora Eliette, ela comenta assim, se tem alguma descoberta, né, na geologia do Paraná que é mais específica, assim, para ajudar na preservação do meio ambiente. Por exemplo, tipo, produção de energia, né? Nesse sentido dos recursos energéticos. Oliette, sim, a geologia, ela fornece uma série de subsídios para a gente poder trabalhar com a parte de meio ambiente e a parte de energia, né? A parte de energia, como energia eólica e energia solar, não é muito o afã da geologia, né? Mas, por exemplo, a energia nuclear, que mesmo sendo uma energia condenada, ela é uma energia relativamente barata e, não vou dizer limpa, né? Mas que gera um produto bastante tóxico, né? Mas em quantidades menores, né? Mais complicado de ser feito. Em relação ao meio ambiente, tudo que a gente faz em geologia pode ser usado no meio ambiente, porque é a partir dessa geologia, a partir dessa composição das rochas, que a gente vai entender como é que as rochas se comportam, como é que as rochas podem ser estruturadas, como elas podem ser exploradas, a própria distribuição dos recursos hídricos, que a gente está passando por esse aperto hoje tão grande, né? Envolve estudos geológicos. Então, na parte de energia ainda também, por exemplo, as hidrelétricas, né? Você tem que ter todo um estudo geológico para poder saber, né, aonde construir a sua barragem, aonde você criar o seu reservatório, qual a resposta que essas rochas que vão ser cobertas pelo reservatório vão dar,
porque senão, se não é feito estudo, isso pode dar problemas sérios, né? A gente teve acidentes já em reservatórios, aqui no Brasil nem tanto, mas na Europa teve acidentes bastante graves com represas onde o solo encharcou e desmoronou uma quantidade gigantesca de material para dentro do reservatório e inundou cidades, quebrou a represa. Então, tudo isso, você conhecer o meio que você vai construir ou que você vai utilizar é importante, né? Então, a geologia vem por dentro disso aí, vem ajudar dentro disso aí, ok? Deixa eu ver aqui. Valeu, Mancini. Ela também comentou antes o que eu não estou achando a pergunta agora aqui, que tem bastante comentários, mas um ponto de vista geomorfológico, né? O que tem acontecido hoje no estado? Se a gente pudesse ver, tá com erosão, né? O que está acontecendo hoje? Embora a gente não enxerga, às vezes, porque a gente vive muito pouco, mas do ponto de vista geológico. Como o Marcel disse aí, o nosso tempo de vida geologicamente não é nada, né? Então é difícil a gente perceber isso. Mas uma coisa que vem ganhando força aí de estudo é o que a gente chama de uma nova era, né? Do antropoceno, por exemplo, que é como é que o homem está afetando esse nosso meio natural e gerando, inclusive, depósitos sedimentares, né? Então tem uma série de depósitos hoje que são depósitos geológicos que, na verdade, foram desenvolvidos por causa da atividade do homem. Por exemplo, o reservatório Itaipu é gigantesco e a gente tem uma sedimentação lá que não existia antes. Então é o homem gerando uma modificação naquilo. Os lixões aí que a gente tem, Cachimba, por exemplo, é um grande depósito antropogênico, né? Um depósito formado pelo homem. Então a gente está gerando uma série de mudanças no meio ambiente que está levando a isso. E a geologia vai responder a isso, né? A gente está criando um depósito, isso vai afetar no futuro. Talvez a gente nem esteja por aí. Por outro lado, a gente tem também, vira e mexe, a gente ouve falar de terremoto no Paraná, né? Que tremeu lá na região de Tamandaré. Tem muito que ocorre lá que é associado à própria geologia do local, né? Mas de uma forma geral, todo o nosso continente sul-americano, ele responde a essas forças que estão atuando tanto na cadeia andina como na dorsal mesoceânica do Atlântico, né? Onde está crescendo a crosta. E esses esforços, eles às vezes modificam ou são dissipados embaixo do nosso continente, podem vir a afetar a nossa região, né? Claro que isso é muito raro, até porque está muito distante desses limites de placas e os eventos que a gente tem são muito profundos, então chega muito pouco. Por isso que às vezes o pessoal sente, mas são coisas muito pequenas em relação, por exemplo, ao que ocorre nos Andes, né? Mas acho que a principal mudança mesmo é essa intromissão do homem na natureza, né? Tem gente que considera isso como uma coisa normal, porque o homem seria uma parte da natureza, né? Tem gente que acha que está exagerando demais, né? Que vê aí os próprios plásticos nos oceanos, né? Mas acho que, assim, em questão de geologia, considerar essa ação do homem como um formador de novos depósitos geológicos, tá? Inclusive, isso é uma coisa que tem que ser bem pensada, é importante conscientizar os alunos, né? Tipo, nós estamos criando depósitos que não são naturais, né? São depósitos que foram formados, são materiais que foram criados por nós, né? Materiais sintéticos que a natureza não criaria se a gente não tivesse aí. Até onde isso é natural, até onde, tipo, o homem naturalmente faz parte disso, tipo, é o que aconteceu, ou ele está modificando a nossa natureza mesmo. Então tem uma discussão meio grande sobre isso. Em relação ao aquecimento global, né? A grande maioria tem uma defesa muito forte desse aquecimento global, né? Mas há que se avaliar realmente o que é esse aquecimento global e qual é o intervalo de tempo que a gente está tratando, né? Quando a gente pega o tempo geológico, a gente vê que esse aquecimento global que está acontecendo atualmente não é tão diferente do que aconteceu, ou até menor do que aconteceu no passado, quando o homem nem existia. A gente até teve uma live aí da SBG, né, Marcelo? Teve uma live do professor Almério, do professor Almério falando isso, tá? Mostrando esses dados. Então também tem que ter uma certa consciência de que, olha,
qual é o intervalo de tempo que a gente está assumindo aí para poder fazer essas críticas, né? Ok? Certo. Aí a Eliette, ela comenta ali que, acho que foi com base na sua primeira explicação, é menor que a energia de biomassa. Eu não sei agora que ela se referiu, menor impacto. Não sei se você lembra. Tá falando Será da que é fonte de energia? da energia nuclear? Talvez Pode seja, né? ser. Eliette, coloca ali Eliette, no chat, por favor. oi? Não, eu falei para ela Ah, escrever tá. ali, será, com relação a isso mesmo. Ah, deve Mas ela ser que também eu comenta. comentei que a energia nuclear, assim, não sei te dizer, né? Teria, como eu te falei, a geologia não trabalha muito com essa parte da energia de biomassa, né? Também acho que depende do que você vai considerar, né? Tipo, o quanto você tem que usar, qual é a área que você usa para ter essa biomassa, tudo bem. Você tem um produto inicial lá, por exemplo, o álcool da cana, e depois vai usar essa biomassa, mas o quanto isso é prejudicial em relação à mudança do solo, aos defensivos agrícolas, em relação a, por exemplo, você extrair lá o urânio e usar esse urânio, né? A mineração, ela envolve uma área muito menor do que a agricultura, né? Então, realmente, não sei te dizer, teria que sentar e ver, tipo, quanto de biomassa produz. O pessoal critica muito o petróleo, né? Mas o petróleo é uma fonte barata e que gera uma energia excepcional comparada às outras fontes. E sem esquecer os outros produtos derivados do petróleo que a gente usa, né? Então, tem muita gente que fala do petróleo e fala, não, tem que acabar com os veículos a gasolina, né? Mas não, isso aí não é só isso, sabe? A gente tem uma série de outros produtos que são do nosso dia a dia que vem do petróleo. Então tem que também ter, eu digo assim, tem que pesar essas coisas, sabe? Não é tudo bem, até que ponto a gente quer abrir mão dessas comodidades, né? Às vezes o pessoal vem com uma visão muito radical das coisas. Né? E veja, muitas vezes, me permite um comentário, Vontade, mas... o, com relação ao petróleo, né? Nós criticamos tudo, realmente, talvez novas fontes devam substituir em algum tempo futuro o petróleo, que acaba sendo sujo, né? Como geração de energia. Mas como o Mancini falou, muitos produtos vêm do petróleo. E se não fosse ele, onde estaríamos hoje, né? Queimando florestas ainda, porque se a gente for ver na final da Idade Média, Idade Moderna, para abastecer Paris, né? Eu não lembro o número agora, mas eram centenas de carroças de lenha tiradas das florestas de carvalho da França, foram destruídas, né, para alimentar, aquecer Paris, né, a cidade, que é uma cidade grande na época. Então, hoje, onde nós estamos hoje, nós estamos aqui graças a esse advento aí, né, descoberta do manuseio do petróleo. Estamos aqui com esses equipamentos na frente, energia, né, dos objetos, essas A coisas. energia limpa é muito importante, né? Mas, tipo, nenhuma delas, por enquanto, tem o potencial para substituir o petróleo. Por exemplo, energia solar e energia eólica são muito variáveis, né? Melhorou muito, né, a capacidade dos motores, tal, de geração, mas é uma coisa... E também tem o seu impacto. A energia eólica, você tem que ter uma área para construir aqueles geradores, tal. Então, assim, tem que pesar as coisas, né? E nem sempre a gente está apto o suficiente com o conhecimento para poder realmente fazer isso, né? Mas já melhorou muito, né? A energia solar hoje está Melhorou. muito mais barata, onde as pessoas mesmo, pessoas físicas, né, estão conseguindo colocar nas suas casas, né, na zona rural, tá? A gente vê, está aparecendo aí painel solar por tudo, a eficiência aumentou muito. Aumentou 10 anos bastante. atrás a gente não ia imaginar isso, né? Conseguir pagar Uhum. o custo. A professora Lisa colocou aqui, ó, que agradece muito compartilhar esses conhecimentos, né? E vão render muitas pesquisas aí na sala de aula também. E o Obrigado, professor Lisa. E já também, fica convidado aí, quando a gente tiver oficinas presenciais, aparecer lá. para a gente ver as amostras, né, Mancini? Os minerais, as É, rochas. É legal tocar nas coisas, né? Observar de perto. E, queria mandar um abraço aqui para Andréia Sander. Andréia Sander é uma colega nossa da CPRM lá do Rio Grande do Sul.
E ela trabalha muito com divulgação de geociências. Lá ela inclusive, é coordenadora de um projeto chamado SGB Educa, que é o Serviço Geológico do Brasil. Acho que foi ela que mandou as amostras para a gente lá, não foi? Foi, isso mesmo. Ano passado foi ela que mandou. Isso. Bem observado. Importante comentar. Valeu, um abraço aí, Andréia. Abraço também para minha prima, que é professora, meus primos, professores de geografia. Eu gosto de fazer essas coisas. E do Estado, né, que também estão nos acompanharam ontem, então hoje aí, Nathalie e o Francisco, Escola das Professores do Estado. Valeu aí, abraço para vocês. Só dar uma dica aí, só um pouquinho, a gente eu e o Robson, aí o pessoal da prefeitura conhece o Robson também, a gente está pensando em, para o próximo, na verdade a gente ia fazer esse ano, né, mas com a pandemia não rolou. Mas para o próximo ano a gente está pensando em ofertar aí um curso de extensão, no formato que foi o curso de extensão de geologia para a prefeitura, mas aí num prazo mais longo, para poder trabalhar com mais calma, inclusive discutir esses assuntos aí que a Eliette levantou, o pessoal levantou aí sobre a ação do homem mais no dia a dia, né, a geologia no dia a dia do homem, né, nessas coisas. Então, se tudo der certo, ano que vem talvez a gente tenha esse curso de extensão aí. Princípio, a gente vai abrir para professores de escolas públicas, né? Então, o pessoal fica atento aí. Vai ser um curso de extensão de umas 15 semanas, eu acho. Tá ok? Ótima notícia, Mancini. E comentar aqui que a Raquel Zanini, né? Acho que cadê ela aqui? Ela comentou aqui no chat que as inscrições ainda estão abertas, né, para essas lives aí da prefeitura, para todas as lives que ainda não ocorreram, então, quem está aqui ouvindo e quer se inscrever, vai lá no site da Aprendere, né, a Raquel deixou aqui o link para vocês aqui no chat, só dá uma procuradinha ali que está ali, a Raquel Zanini. Abraço aí também, Raquel, obrigado pelo convite, né, SBG aí, para essa parceria com vocês. E eu acho que a gente... Tem outra live daqui a pouco, né? Tem outra live daqui a pouco também, do professor sobre geoconservação no dia a dia. O professor Luiz e o grupo de pesquisa deles. Mais uma pergunta, dá para colocar da Edna ainda, Mancini? Olha lá, ó. Vou colocar ali para a gente ver na tela. A retirada de cascalhos também causa impacto negativo, né? Quer dizer, um impacto ambiental negativo? A gente usa pode muito causar, Edna. Depende de como ele é retirado, né? Dependendo do local, a quantidade que você tira. Tipo, se você tira muito próximo do rio e tira em quantidade errada, né? Você pode mudar o curso do rio e gerar problemas ali do abastecimento ou da própria erosão e tal. Então, todas esses parâmetros têm que ser avaliados, né? Por isso que a gente faz um estudo de impacto ambiental. Ok? Legal, então. Isso aí. Bom, não sei se a Santina e a Kelly estão por aí, mas eu vou vou ter que passar em PDF porque o PowerPoint é muito pesado, né? Mas vou passar para elas essa apresentação aí, daí aqueles mapas, tal, quem quiser usar, fica à vontade, tá ok, pessoal? Legal, a gente entra em contato com elas e repassa daí também, como o professor falou. Um abraço a todos aí. Um abraço. Valeu, Mancini. Vamos encerrar aqui. Até mais. Tchau, tchau.